Olá, meu nome é Cláudia Fló, eu sou responsável pela área técnica de saúde do idoso aqui da Secretaria de Estado da Saúde. Meu trabalho aqui começou em 2010, quando eu fui contratada como consultora, trabalhando com a Marília Louvison, que era a coordenadora da ocasião, e junto com Sandra Gomes, Dr. Alexandre Kalash, que foi contratado aqui pela Secretaria também, Dora, Tereza e a própria Marília. Então, nós formávamos um grupo responsável então pela saúde do idoso e começamos com o Kalash a fazer esse programa, que é um programa estadual. Então, a gente fala do selo Hospital Amigo do Idoso, mas isso é um pequeno braço de um programa muito maior, é um programa, então, estadual e intersecretarial. Tem 12 secretarias de Estado envolvidas. O que nós pensamos na ocasião? Cada uma das secretarias que estava envolvida pensou alguma ação que pudesse contemplar os pilares do envelhecimento ativo da Organização Mundial de Saúde. Então, participação, segurança, saúde, e nós colocamos mais um na ocasião, educação, que se vocês olharem, não tem na Organização Mundial de Saúde, mas o Kalash, nós achamos que era bem importante incluir a educação, que também é uma coisa que a gente deve isso, e junto com as secretarias, então tinham dois grupos, na verdade, trabalhando. Um era uma comissão intersecretarial, pensando então essas ações, e o outro grupo era um grupo de 15 hospitais que ajudaram a fazer um manual para o selo do Hospital Amigo do Idoso. Nós pensamos em criar então serviços que fossem mais amigáveis aos idosos. A intenção do selo é esta, é deixar de ter o idoso invisível no hospital, para que todos os profissionais saibam que o idoso é diferente dos demais pacientes. Qual é o maior benefício no meu ponto de vista? É justamente envolver todo o pessoal que trabalha no hospital e às vezes até os familiares, porque mesmo os familiares às vezes não enxergam o idoso. É muito comum que os familiares achem que é frescura do idoso andar devagar, que é frescura não entender o que está se falando, assim, não avalia que pode ter um déficit auditivo, pode ter um déficit visual e que não é má vontade dele esse tipo de atitude, né? Então, isso é um detalhe, né? Um exemplo bem primário, mas isso acontece em vários outros assuntos, até das pessoas não saberem que a digestão do idoso é diferente do jovem, e assim, a gente está falando de pessoas a partir de 60 anos, e claro que aos 60 a gente é de um jeito, aos 70 é de outro, aos 80 é de outro, né? E a gente precisa se adaptar então a essas mudanças. Uma grande vantagem do selo Hospital Amigo do Idoso é que o hospital não paga nada. Não tem nenhum benefício. Um hospital público que faça adesão, terei benefício econômico? Não, não terá. Mas também não terá nenhum pagamento deverá ser feito. E as ações, se a gente olhar as primeiras ações para ganhar o selo inicial, que são 7 ações obrigatórias, são bastante simples. O que é mais complexo nessas ações é fazer a entrevista com os idosos, com os profissionais e com os acompanhantes. Essa é a parte mais difícil, e isso não é difícil, quer dizer, não é uma coisa que se precise contratar uma empresa para fazer nada disso, até porque a gente fornece o questionário, né? Então, o questionário é fornecido e não é para tantas pessoas assim que tem que se fazer, né? Em torno de 100, 150 pessoas que devem ser entrevistadas.
Uma vez que essas ações sejam feitas, daí passa para o selo intermediário, selo pleno e do mesmo jeito, né? Tem ações obrigatórias e aí vão ter também ações que são eletivas, que o hospital pode escolher entre 3 eixos, né? Hospital cada vez melhor. Por exemplo, a gente sabe do risco de quedas em hospitais, não é verdade? Em hospitais, em todos os lugares, e sabe que os idosos, quando caem, correm um risco grande de sofrerem fraturas. Então, 10% mais ou menos dos idosos que caem voltam a ter uma vida perfeitamente normal, 100% normal. Então, muitos morrem por causa da queda, muitos são institucionalizados por causa da queda, porque ficam com sequelas importantes e a família daí não consegue mais cuidar. Então, é um desastre, assim, é uma catástrofe na vida de um idoso, pode ser uma catástrofe, uma queda. Temos que olhar para isso no hospital? Temos, porque, por exemplo, prestar atenção das grades da cama estarem sempre levantadas, é uma atitude bastante simples, mas que faz toda a diferença, porque se a pessoa levantar sozinha, num momento que por acaso o acompanhante se distraiu ou que não tinha ninguém no quarto, de repente o acompanhante foi tomar um cafezinho nesse momento e a pessoa desce sozinha da cama e cai e fratura. Então isso é um transtorno para a própria pessoa, para o familiar e para o hospital, que tem responsabilidade sobre aquele paciente, né? Está internado, a diferença, porque esse também é um ponto que difere dos demais. Os outros olham muito para o modo como o hospital funciona, para os processos, não é? Principalmente as outras, que eu saiba, né? Posso estar falando bobagem, mas que eu saiba é mais esse o foco. E a gente está olhando para as pessoas, né? Para os idosos. Esses 15 hospitais aderiram num primeiro momento ao selo, né? Nós tivemos um hospital que foi o Hospital de São Mateus, que foi um hospital piloto, onde foi feito o primeiro estudo, que não era exatamente como é este que a gente faz hoje. Tanto que o São Mateus teve que fazer tudo de novo para conseguir este selo que a gente tem hoje. Então, esses hospitais aderiram, fizeram, né, todas as ações necessárias, e na época que foi ser lançado, o Einstein, por exemplo, que não era do grupo, pediu para também aderir. Então, nós achamos que foi bem interessante. Ontem nós assinamos o 53º hospital. Então, 53 hospitais hoje. Nós temos hospitais públicos, privados, né? Fundação, qualquer hospital pode aderir. E aí eu acho interessante ver que hospitais do porte desses grandes que a gente tem em São Paulo, né? Se interessaram em ter o selo Hospital Amigo do Idoso, já tendo ONA, Joint, etc, etc. Então é bacana a gente ver que o foco do idoso que está sendo um sucesso. Fico super feliz porque só neste ano de 2009, que olha, nós estamos na metade do ano ainda, nós tivemos 8 adesões, 8 unidades, tá? A gente considera, por exemplo, o São Camilo aderiu há pouco tempo. Cada unidade a gente considera tá? Porque as unidades caminham separadamente, não é o São Camilo como um todo, não é o Einstein como um todo, o Oswaldo Cruz, o Sírio, o São Mateus, não. Cada uma das unidades hospitalares é considerado Então nós temos hoje 53 que estão desse jeito, né? Procurada para saber se, como é que faz e tal. Então, no Rio já tem uma iniciativa
Aparecida. Já tem também em Veranópolis, que até eu fui para lá mostrar como era, até a convite do Kalash. No Rio Grande do Sul, outro lugar que tem é Porto Alegre mesmo, na Santa Casa de Porto Alegre, também me pediram para explicar como era. E a nossa ideia é que isso se espalhe para o Brasil mesmo. Então nós estamos nos trâmites aí para tentar levar isso para o Brasil inteiro, tá? Porque eu acho que é um grande benefício para os idosos. Deixa eu contar uma novidade, que tem uma coisa bem interessante que está acontecendo. Eu era também presidente do Conselho Estadual do Idoso. Então eu fiz gestões paralelas do Conselho Estadual do Idoso da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2016-2018. Durante a minha gestão, saiu um edital, nós conseguimos lançar um edital no Conselho Estadual do Idoso para a utilização de recursos do Fundo Estadual do Idoso. Não sei se todos conhecem o que é isso. O Fundo Estadual do Idoso é um fundo do Conselho Estadual do Idoso, mas que fica guardado, entre aspas, na Secretaria de Desenvolvimento Social, tá? Então, o recurso só pode ser utilizado se os conselheiros autorizam de alguma forma. E a forma de autorizar é através de editais. Muito bom. Nós lançamos esse edital para distribuir 10.600.000 reais, que era o que tinha na ocasião. E aceitamos projetos de municípios, de entidades, né? Vieram vários projetos, mais de 250 projetos, e nós aprovamos cerca de 40 projetos. Um dos projetos que foi aprovado foi um daqui da Fundação Faculdade de Medicina com o ICESP, que eles propuseram fazer um sistema de avaliação para o selo Hospital Amigo do Idoso. Então, na verdade, eles propuseram uma ação que vai beneficiar muito essa iniciativa do selo e vai beneficiar muito a Secretaria da Saúde também, porque nós teremos então um sistema informatizado para que os hospitais subam os documentos, enfim, vai ser uma coisa muito mais organizada do que nós temos hoje. Vai melhorar muito isto, a avaliação e acho que até a divulgação. E isso também é um passo para que a gente tenha para outros estados, né? Porque é possível fazer algum acordo com outros estados. A minha preocupação sempre é que isso não tenha custo para os hospitais. Eu acho que isso é bem importante. Como isso foi criado na Secretaria da Saúde, que é uma secretaria de Estado, do meu ponto de vista, não seria correto cobrar, então, para que os hospitais tenham, né, esse selo e tudo. E uma outra coisa bacana desse projeto aí do ICESP com a Fundação é que vai ter também um novo manual com outro layout, do mesmo jeito que a gente tem esse, né, que é um pequenininho, amarelinho e tal, que é aquele padronizado. Agora terá um novo layout, uma coisa mais moderna e tal, e isso vai ficar pronto até setembro. Então, a adesão envolve apenas que o presidente, o diretor, alguém do alto do hospital, né, alguém que de fato possa tomar decisões no hospital, vem até aqui mesmo. Então, por que eu faço essa exigência? Ontem mesmo veio o presidente de um hospital de Americana, um senhor de 83 anos, que é o presidente, se deslocou de Americana até aqui para assinar o termo de adesão.
O termo de adesão nada mais é do que um papel, é um certificado que essa pessoa assina e eu assino. Então eu brinco que é um acordo assim no fio do bigode, né? É um acordo de cavalheiros mesmo, né? Por que eu peço para essa pessoa vir até aqui? Porque é uma forma da gente engajar a diretoria do hospital no processo. Se os profissionais que trabalham na área se entusiasmarem, então, digamos, né, eu sou enfermeira daquele andar onde tem muitos, digamos que seja da clínica médica, e tem muitos idosos internados. E eu falo, nossa, fiquei sabendo, como eu converso com um, com outro, animo o pessoal ali, vamos fazer e tal. Tudo bem, poderia ser feito dessa forma. Aí o que ia acontecer? Quando chega o momento de tomar uma decisão importante, por exemplo, não precisa ser nenhuma decisão que envolva recurso financeiro. Pode ser que seja, né? Por exemplo, tem que trocar a identificação porque as letras são muito pequenas. Isso envolve custos, né? Envolve recurso. Isso aí a gente vai ter que perguntar para alguém, não é? Mas até uma coisa, por exemplo, essa enfermaria é bem ensolarada, esta nem tanto. E aqui não tem tanto idoso e essa aqui que é tão mais escura, não é tão adequada em termos de luminosidade, puxa, a gente podia trocar, não é? Os profissionais podem resolver isso? Não podem. E isso nem tem gasto, né? Então, a gente percebeu que se não trouxesse os diretores, se eles não soubessem o que estava acontecendo, a gente perdia o trabalho dos profissionais e perde o pique, né? Porque você faz um monte de coisa e tal, na hora que é para fazer um negócio, falta só isso, não consegue. Todo mundo desanima. E aí ninguém mais quer fazer nada, né? Aí a gente perde essas pessoas que estavam entusiasmadas, é uma pena, né? Então a gente amarrou desta forma, né? Aí você perguntou da avaliação. Então, para adesão, basta que venha, então, o diretor. Para o selo inicial, que tem só aquelas 7 ações obrigatórias, o hospital me entrega um pendrive comprovando que aquelas ações foram feitas. Então, por exemplo, tem que criar um comitê gestor do selo no hospital. Precisa ter alguma circular que foi feita no hospital para que todos os profissionais do hospital soubessem quem são as pessoas que estão trabalhando nisso. Enfim, tem que ter algum aviso que foi dado no hospital. Outra coisa que tem que ter, a lista de presença das reuniões que essa comissão fez. Ata das reuniões. Então, todos esses documentos têm que ser escaneados e salvos num pendrive. É num pendrive mesmo. Eu logo na primeira avaliação que foi feita, eu percebi, primeiro, que era um gasto desnecessário de papel. Se fossem, né, imagine uma cópia de tudo isso, para quê? Né? Se a gente tem hoje a possibilidade de fazer tudo de forma eletrônica. E isso vai ficar ainda mais facilitado quando tiver o sistema funcionando, porque o hospital, ao invés de me entregar o pendrive, ele próprio vai já fazer o upload no sistema. Vai ser eu estou super entusiasmada, eu gosto de coisa moderna, acho que vai ficar bem legal. E, enfim, por enquanto então é assim, a gente recebe o pendrive e avalia. Não sou só eu. Tem um grupo de pessoas que faz essa avaliação comigo. Então, pessoas que são da atenção básica, pessoas que são da coordenadoria de serviços de saúde e pessoas que são da coordenadoria de gestão dos serviços de saúde. Por que são pessoas daqui de dentro, né? Porque a gente não tem recursos justamente para pagar pessoas, para contratar pessoas. Então, a gente pede para os coordenadores indicarem pessoas que possam nos ajudar. Né?
Então são essas pessoas que ajudam. E uma outra coisa é a gente pedir que profissionais que trabalham em hospitais, que já têm o selo pleno, também nos ajudem. Eu fui há pouco a Barretos fazer uma avaliação da Santa Casa e convidei o Hospital São Judas, os profissionais do Hospital São Judas, para irem comigo na visita de avaliação para o selo intermediário que eles solicitaram. Então, o selo intermediário e o selo pleno envolvem uma visita, né? E isso é bem complicado para a gente conseguir fazer assim. Então, adesão, eu tenho, nem todos os hospitais estão, logicamente, no mesmo nível, né? Então, tem vários que estão em adesão, vários que estão no selo inicial, alguns no intermediário e só 6 no pleno, tá? O tempo esperado para cada mudança é mais ou menos 1 ano. Mas coincidiu, esse selo mesmo foi lançado em 2014, em agosto de 2014 foi a primeira assinatura desse grupo dos 15 hospitais. E calhou de logo depois ter esse contingenciamento imenso de recursos. O país, né, piorou muito economicamente e nós resolvemos não apertar tanto em termos de tempo os hospitais. Mas, no fim das contas, passa pouquinho de 12 meses, sabe? Em geral, cumprem. Então, vai, né? Depois que tem o intermediário para o pleno, mesma coisa, outra visita, e depois de ter o pleno, é aí que tem a recertificação, certo? Aí a cada 2 anos o hospital tem que ter a recertificação. Como é que funciona? Nova visita, eles têm que mostrar que as coisas ainda estão caminhando, aquilo que estava caminhando continua caminhando, e o que fizeram de novo para melhorar, né? Porque não basta manter aquilo e não criar nada de novo, né? Tem que ter alguma novidade. E sempre tem. Uma outra coisa bem legal que a gente faz, que eu acho bem interessante, é pedir para os hospitais que têm selo pleno adotarem um hospital. Aliás, não precisa nem ter selo pleno. A gente pede para quem está mais adiantado adotar um que está começando. Então, como tem hospitais que são da mesma organização social, por exemplo, e um já está um pouquinho mais adiantado, o outro está começando, é comum, né, que esses adotem aqueles que já estão perto, né, da mesma organização, por exemplo, sei lá, Secov ou Santa Catarina e assim por diante, né, de todas as organizações sociais que nós temos. Então, está funcionando. Falei para que servem essas reuniões bimensais que a gente faz? A gente faz essas reuniões para 2 motivos. Primeiro motivo, para manter todo mundo atualizado. Então, a primeira parte da reunião, que tem só 2 horas, é uma atualização de algum tema importante. Quer seja um tema do próprio envelhecimento, como, por exemplo, a próxima reunião nós falaremos sobre auditoria, exatamente, né? Virar uma pessoa falar sobre isso. Então, a gente convida alguém que possa falar. Tivemos, numa das reuniões, falando sobre cuidados paliativos, que também é um assunto importante. Outra reunião, nós falamos sobre idosos LGBT, que também nós todos estamos envelhecendo, inclusive os LGBT, claro. E aí, como é que vai ser, né? Como é que a gente vai lidar com isso, né, em todos os serviços de saúde, como nós estamos lidando já com isso. Então, sempre a gente procura um tema assim que seja interessante para todo mundo. E a segunda parte da reunião é para trocar figurinhas entre os hospitais. Então, a ideia é que, nossa, eu não sei como fazer para gastar pouco para trocar a identificação lá.
as tais que estão com letra pequena. Ah, sabe como eu fiz? Eu fiz não sei de que jeito. Então, troca ideia com o outro. E é muito legal porque nós temos hospitais de todos os tipos. Hospitais ricos e outros que nem tanto. E aí a troca de experiências é muito interessante. Às vezes um ajuda mesmo. Olha, eu vou lá no seu hospital mostrar como é que dá para fazer. Vou lá olhar como é que dá para fazer, porque eu já tenho experiência, vou lá fazer. Então, se formou uma rede, né, muito interessante. E eu tenho, inclusive, um grupo de WhatsApp desses hospitais, que eu brinco, todo mundo tem um idoso na família, né? Uhum. E isso enriquece a nossa relação. E a gente acaba aprendendo coisas também, né? Até, para quem ainda é jovem, do próprio envelhecimento. Do quanto é importante você ter vínculos, do quanto é importante o seu círculo de amizades, o quanto é importante você manter esse círculo para que quando você estiver na velhice, você tenha ainda amigos e tenha pessoas que estão ao seu redor, que você não fique isolado na sua casa, não é? E a gente brinca, né, que nossa, cara velho chato, que não sei o quê. A gente não fica chato do dia para a noite, não, gente. Quem é chato quando é velho sempre foi. Quem é implicante sempre foi. Pode ver lá para trás como é que era, né? Então, isso é um alerta para quem ainda não é idoso, de pensar na sua própria vida também, né? De se modificar para ser uma pessoa melhor. Por quê? Se a gente não é uma pessoa mais ou menos agradável, ninguém quer ficar perto, não é? Se é uma pessoa que só reclama, só é chata, etc., ninguém quer ficar por perto. Isso é muito triste. Bom é ter gente em volta na velhice, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Olha, eu que agradeço a oportunidade e agradeço a Vera por ter sugerido que vocês viessem conversar aqui comigo, porque essa progressão, né, do número de hospitais está sendo feita no boca a boca. Não tem outro jeito. Ninguém tem nenhuma divulgação, a não ser quem entre no site da secretaria e olhe, por acaso veja lá, fala que será que é isso, né? É no boca a boca mesmo. Então, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Envelhecer com qualidade. Necessitamos de hospitais preparados, esta realidade. Que trate a pessoa com respeito e atenção, pois no futuro todos idosos vocês serão. Envelhecer com qualidade. Necessitamos de hospitais preparados, esta realidade. Que trate a pessoa com respeito e atenção, pois no futuro todos idosos vocês serão. Envelhecer com qualidade. Necessitamos de hospitais preparados, esta realidade. Que trate a pessoa com respeito e atenção, pois no futuro todos idosos vocês serão.